Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 11, que tem o seguinte título: O Cristão e o Estado. Esta lição foi estudada no dia 14 de junho de 1998 e tem os comentários de Ezequias Soares da Silva. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos fazer como sempre. Se você está aqui pela primeira vez, queremos te convidar a se inscrever no canal e acionar o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e assim ele estará oferecendo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus capítulo 22 e o versículo 21. Verdade prática. Deus delegou poder às autoridades para administrar o Estado, manter a ordem pública para o bem-estar social e garantir o direito de seus cidadãos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, no capítulo 13, do primeiro versículo até o versículo 7, que diz assim: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Você sabe o que é ser patriota? É a pessoa que ama a pátria e procura servi-la. O patriotismo é normalmente fruto de uma boa educação. Contudo, um crente submisso a Deus, mesmo que não tenha tido uma boa formação, intercede pelo seu povo, obedece às autoridades e é fiel aos compromissos com a sua pátria. Por isso, devemos assumir atitudes corretas para com a nossa nação. Esta lição define com clareza os papéis estabelecidos por Deus para seus filhos no exército da cidadania. Estudaremos as atitudes de Jesus e seus discípulos diante dos deveres para com o Estado e as autoridades constituídas. Estas autoridades foram estabelecidas por Deus para o bem, para a ordem e o cumprimento da lei. Portanto, seguindo o exemplo do Mestre, o cristão deve submeter-se às autoridades conscientemente. Cada lição deste trimestre oferece uma oportunidade preciosa para corrigirmos atitudes e valores errados que trazemos na bagagem de nossa educação ao longo de nossas vidas. Introdução.
Ser cristão não nos exime de nossos deveres cívicos. A Igreja, na condição de segmento da sociedade, deve ser submissa ao Estado. A Epístola aos Romanos discorre sobre os cristãos quanto ao seu relacionamento com o Estado. É sobre isso que vamos estudar hoje, na apropriada seção da Epístola. Primeiro tópico: conceito de Estado. Em primeiro lugar, Estado. O apóstolo, nessa breve seção de 7 versículos, descarta a possibilidade de a Igreja desconsiderar as autoridades constituídas. O Estado é a nação politicamente organizada ou uma coletividade organizada para fins de governo. E a política é a arte de bem governar e administrar. Onde houver uma comunidade, há necessidade de uma hierarquia política e de uma organização para protegê-la, beneficiá-la e regê-la por leis que regulamentem com justiça e equidade a vida em sociedade. Em segundo lugar, pátria. Disse Rui Barbosa: a pátria não é ninguém, são todos. Não é um sistema e nem uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo. E é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e da liberdade. O cristão, portanto, deve ser patriota, pois é um filho de Deus, tendo na sua vida o amor de Deus e a direção do Espírito Santo para praticar a justiça baseada no amor cristão. Em terceiro lugar, as duas pátrias. O apóstolo Paulo também era cidadão de duas pátrias, cidadão do céu, Filipenses capítulo 3 e o versículo 20, e ao mesmo tempo cidadão romano, Atos capítulo 22, do versículo 25 até o versículo 28. Era cidadão romano, mas sendo judeu, e portanto pertencente a uma raça subjugada por Roma. Ele reconhecia essa dupla cidadania, pois não renunciou à sua cidadania da terra por se tornar cristão. Antes se valeu de suas prerrogativas. Atos capítulo 25 e o versículo 11. Por isso também temos compromisso com as duas pátrias, a terrestre e a celestial. Em quarto lugar, as leis romanas. Roma era um império tirano e pagão, uma pirâmide de corrupção e poder, quase que indestrutível. Mesmo assim, suas leis protegeram até mesmo o apóstolo Paulo, quando sua vida corria risco entre os judeus. Atos capítulo 23, do versículo 20 até o versículo 24. Paulo recorreu às leis romanas, quando sentiu-se violado nos seus direitos como cidadão de Roma. Atos capítulo 25, do versículo 9 até o versículo 11. Segundo tópico: as autoridades constituídas. Em primeiro lugar, a submissão. Versículo 1. Toda alma é o mesmo que todo homem. O apóstolo escreveu esta mensagem para os cristãos em Roma, a capital do império. Com certeza devia haver naquela igreja alguma relutância por parte de alguns com relação ao Estado. De outra forma, o apóstolo não iria abordar esse assunto. Em segundo lugar, ordenadas por Deus. Versículo 1, a parte B. A submissão às autoridades é pelo fato destas serem constituídas por Deus para o bem-estar social do povo, incluindo os cristãos. O próprio apóstolo viveu essa experiência, quando as próprias leis romanas protegeram o apóstolo da fúria dos judeus. Atos capítulo 25,
do versículo 9 até o versículo 11. Deus delegou aos homens a sua autoridade. Em terceiro lugar, é pecado resistir às autoridades. Versículo 2. Quem considera as leis e os líderes de sua nação, estado ou município, está simultaneamente desconsiderando o bem-estar da população e a ordem pública. Se o cristão se recusa a servir a sua nação, ele não está amando o seu próximo, nem colaborando para o bem-estar da sociedade. Em quarto lugar, oração pelos governantes. Agora, a vida espiritual de cada um é outro assunto, por isso devemos orar por eles. 1 Timóteo capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 4. Devemos orar pelos nossos governantes, tanto pela sua administração, como também para a salvação deles, e para que possamos ter uma vida pacífica na sociedade. Em terceiro lugar, o serviço militar. Em primeiro lugar, a espada, versículo 4. As forças armadas e as polícias civil e militar ou qualquer corporação afim não são uma figura decorativa. Essas instituições existem para manter a ordem pública. Por isso é necessário punir os infratores da lei. Essa punição é representada nesse texto, versículo 4, pela palavra espada. Em segundo lugar, pena capital. Muitos entendem que o versículo 4 é uma referência à pena capital. Pode ser. Deus instituiu a pena capital. Gênesis capítulo 9 e o versículo 6. Também Levítico capítulo 20 e o versículo 10. Essas penas no Antigo Testamento foram substituídas na Nova Aliança pela exclusão do rol de membros da igreja. Conferência, Levítico capítulo 20 e o versículo 10. Também 1 Coríntios capítulo 5, do primeiro versículo até o versículo 5. O apóstolo não ordena, não encoraja e nem aconselha a pena capital. Simplesmente reconhece que ela existe. Em terceiro lugar, a Bíblia não condena um cristão ser militar. Não há na Bíblia nenhuma proibição ao serviço militar ou a quaisquer cargos públicos. João Batista recomenda aos soldados que fossem bons servidores do Estado. Lucas capítulo 3, do versículo 12 até o versículo 14. Não está escrito que Pedro obrigou Cornélio a abandonar a sua centuria. Atos capítulo 10, do versículo 30 até o versículo 46. Nem tampouco obrigou Paulo, ao carcereiro de Filipos, a deixar a sua função pública, pois o mesmo carcereiro transmitiu a Paulo e a Silas a ordem de soltura deles. Atos capítulo 16, do versículo 31 até o versículo 36. Em quarto lugar, o centurião de Cafarnaum. Jesus em nenhum momento condenou ou desprezou o serviço militar, ou a quem a ele servia. Tanto é verídico isto que ele curou o criado deste militar. Mateus capítulo 8 e o versículo 13. É importante notar que o mesmo que ensinou o amor ao próximo não condenou o centurião por ser um servidor do exército que dominava o próprio povo judeu. Em quinto lugar, Cafarnaum. Provavelmente Cafarnaum era um posto militar importante do governo romano. Jesus não mandou que o centurião de Cafarnaum abandonasse o cargo. Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13. Centurião é o comandante militar de uma centuria, companhia de 100 homens, mas poderia ser uma unidade militar maior. Em sexto lugar,
Atitude do centurião. Pela atitude que o centurião tomou, Mateus capítulo 8 e o versículo 8, podemos observar que ele era um homem humilde, talvez até religioso, pois tinha bom testemunho dos judeus. Lucas capítulo 7 e o versículo 5. A demonstração de fé do centurião, que muito impressionou o Senhor Jesus Cristo, foi exatamente sobre o serviço militar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Mateus capítulo 8 e o versículo 9. Jesus se admirou da fé dele. Mateus capítulo 8 e o versículo 10. Quarto tópico: reconhecendo os direitos do Estado. O cristão tem o dever de cuidar do bem-estar de todos, e isso inclui o princípio bíblico de amar ao próximo. Não reconhecer as normas baixadas pelo Estado com o propósito de preservar a ordem e o bem-estar da sociedade é uma rebeldia contra os governantes diametralmente contrariada a Deus, pois a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Romanos capítulo 13 e o versículo 4. Em segundo lugar, os limites de César. O apóstolo Paulo escreveu esse ensino num período histórico de relativa calma no Império Romano, com o objetivo de estabelecer regras gerais sobre a conduta do cristão em relação aos governantes terrenos. Essa obediência aplica-se às circunstâncias normais, porque se de alguma forma essas leis vierem a ferir a consciência cristã fundamentada na Bíblia, não devemos considerá-las, pois os direitos de César terminam onde começam os de Deus. César não pode ir além dos limites delegados por Deus. Numa situação como essa, ficamos com a palavra de Deus. Atos capítulo 4 e os versículos 18 e o 19. Em terceiro lugar, em caso de anomalia estatal. Num sistema monstruoso, brutal, como o nazismo, a atitude do cristão torna-se bem diferente da que seria numa situação normal. Numa situação de anomalia, a atitude do cristão deve ser semelhante à de Pedro e João. Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos capítulo 4 e o versículo 19. Também no capítulo 5 e o versículo 29. Em quarto lugar, o tributo, versículo 6. A tribulação existe como recursos para gerir o Estado e desta forma proporcionar a segurança do povo, o bem-estar social e manter a ordem pública. Os impostos são revertidos para benefícios da própria sociedade. Por esta razão, pagais tributos. É, portanto, nosso dever obedecer às autoridades, pagando-lhes impostos. Versículo 7. Em quinto lugar, a responsabilidade cristã. O cristão, como cidadão, tem o dever de obedecer às autoridades, pagando-lhes os impostos, porque é mandamento bíblico. Romanos capítulo 13 e o versículo 7. É pecado sonegar impostos. Somos a luz do mundo. Mateus capítulo 5 e o versículo 14. A igreja deve sempre ser o espelho da sociedade. O próprio Jesus pagou impostos, sendo ele dono de tudo. Isso para não escandalizar os que estavam de fora e para nos deixar o exemplo. Mateus capítulo 17, do versículo 24 até o versículo 27. Conclusão. Vivemos num país democrático. Demos graças a Deus por isso.
Oremos com perseverança pelas nossas autoridades. É melhor um governo imperfeito do que governo nenhum, onde prevalece o poder absoluto, arbitrário, perverso e desumano. Também, diante de leis perversas, não devemos ser omissos. Veja Isaías capítulo 10, o 1º e o 2º versículo. Também Tiago capítulo 5, do versículo 4 até o versículo 6. E assim finalizamos mais um podcast. Lições Bíblicas Dominical, Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos como ele estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.